aí, família TKS, mais uma vez um curso, né? A gente estamos aí na introdução, estamos falando sobre a homilética popular. Por que popular? Porque toda pessoa deve levar a palavra do Senhor, deve pregar o Evangelho. E como é simples, né? Mas a gente vê no decorrer que as pessoas não passaram essas técnicas para as pessoas, né? E se os pregadores, como eu no início, soubessem essas técnicas, seria muito mais fácil. Nós estamos aqui a última parte da convicção. Nós estávamos falando sobre teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É algumas organizações. Quando a gente pega um texto, eu tenho que saber se está falando sobre salvação, sobre Jesus, sobre Deus. E fica muito mais fácil quando eu sei isso na minha pregação. E a gente falou só alguns tópicos da teologia sistemática. E a gente vai falar da última aqui, né, a convicção a respeito da pregação. Nós temos que saber a respeito da pregação. Nós já falamos em outro tópico, que a mensagem é de Deus, mas a estruturação é humana, é sua que tem que estruturar uma mensagem. Eu sempre falei, olha, se você for fazer a festa para o seu filho, né, se você for fazer a festa para o seu filho amanhã, não dá certo. Se você for fazer um casamento amanhã, não dá certo. Tem que ser tudo organizado, né? Então, algumas pessoas falam, não, vou abrir a Bíblia e vou pregar em qualquer lugar. Aconteceu isso antigamente com nossos pais, que não tinham conhecimento, e Deus usou tremendamente. Mas agora nós entramos em um novo tempo. Tem que compreender o tempo de Jesus, o tempo dos nossos pais e os tempos agora. Como está a tecnologia, como está avançado. As pessoas não vão querer qualquer coisa bagunçada. Quando ele vê que você traz uma pregação toda bagunçada, que não tem um respeito sobre isso, e que a própria mensagem do próprio Deus que você está trazendo bagunçada, as pessoas não vão ter crédito nisso. Então, eu falo, né, que a pregação é assim, você tem que seguir só algumas coisas, primícias, né, e sobre isso aqui que a gente está falando, sobre primícias e o fundamento principal de algumas coisas, né? Muitas pessoas não ensinam isso. Você já viu alguém ensinando sobre isso? Aqui nós vamos falar das três técnicas que você vai usar, que é facilmente, qualquer pessoa consegue usar isso, por isso que é popular. Estou dando uma linguagem bem popular mesmo, para você aprender, assim, passando para todo mundo aqui para aprender, né? Essa geração não vai ficar fazendo de qualquer jeito. Tem gente que não sabe, a gente não sabe a pregação de se está começando, se está terminando, está no meio, está toda bagunçada a pregação dele. Mas agora você vai ter uma estruturação de sua pregação. Muitos enganou naquele tempo, não, a gente tem que mais orar e menos ler a Bíblia. Tem aquela confusão. Eu sempre coloco 50% de oração, 50% de estudo. Fica meio a meio, e não pode ter só estudo. Tem muita gente que tem muito estudo e não tem aquela unção de Deus. Outras pessoas têm oração demais e não tem o conhecimento de Deus. Que adianta? Então tem que ter 50% de cada um, né? 50% de estudo, 50% de oração. Tem que estar junto, conectado, né? E outra confusão que tem, que as pessoas falam assim, não, eu nasci, e as pessoas têm que nascer, tem que ser aquele o escolhido, né? Quando a gente vê lá no Velho Testamento, isso acontecia. Agora, no Novo Testamento, a graça é para todos levar. Jesus não falou assim, você é o escolhidinho. Ele falou, ir de pregar o evangelho. A pregação é para todos. Então, a gente fica esperando um dom celestial, um anjo vindo do céu para dizer que é o meu chamado. Não, o chamado de todo mundo pregar a palavra do Senhor. Quantos daí não foi enganado? Eu acho que alguém, vou ter que ver uma profecia, não, lê a palavra de Deus. Só de você ler a palavra de Deus, você sabe que você é um pregador. Todas as pessoas nasceram para ser um pregador. Então, por isso que a arte de pregar, todo mundo, é fácil demais. É como comer um bolo de chocolate, né? Que você come ali, delicioso, bem assim, quando você aprende. Mas você usando assim as etapas certas, igual na escola. Qual é que o seu professor falava? A introdução, o meio e a conclusão. Faça essa redação, faça isso numa pregação e pronto. E use uma das três técnicas, né, que é fácil de usar, e aí sua pregação vai desmanchar, você saber falar bem, né? E antes eu já vou falar sobre oratória, que não é minha parte agora ainda de falar nesse curso, mas eu vou falar de oratória. Quando você for em um culto, ver o pregador, olha, eu já estou te dando uma dica de ouro aqui, ó. Isso, ó. É essa dica. Quando você chegar na igreja, você já lê a palavra, já abre a palavra, pede a igreja para abrir a Bíblia e tal, lê a palavra, e depois você vai saudar aquela igreja, o pastor local daquela igreja. Não faça isso. Antes a igreja está de pé e a igreja depois fica saudando meia hora e a igreja já se enraiva com você. Já pega essa dica aí, já chega, lê a palavra de vez, depois você
Começa a saudar ali os irmãos queridos, o pastor local e a igreja, para você já não fazer raiva à igreja. Já vejo muitos pregadores fazendo raiva à igreja antes de começar a sua pregação, e aí já é muito ruim para a sua pregação. Lembrando que a pregação é 30 minutos, você já vai gastar aí e seja breve nas palavras, porque a pregação, para você terminar a pregação, você fazer a introdução, fazer o meio e fazer o fim. Então tem que ter aquele jogo de cintura, né, de fazer a introdução direito, né, de fazer pequena, não faça aquela alongada. Vê se for isso, grave um vídeo para ver se você está fazendo isso tudo alongado demais, né? E quando você for ler uma passagem, né, do texto bíblico, a passagem de Lázaro, não precisa você ler todo o texto, porque você sabe que as pessoas todas já sabem o texto. Então pegue o máximo 2 versículos ou 3 versículos, aonde é bom onde tem um tema, né? Sempre toda pregação tem que ter um tema. Nós vamos ensinar sobre isso, que a pregação tem que ter um tema. Muitos pregam sem tema e é muito ruim a pregação sem tema, né? Isso aí já vai desenvolver muito grande em sua vida, tem um tema. Então pega aí só 2 ou 3 versículos, e aí você sabe que tem pessoas que nunca leram a Bíblia, pessoas que nunca leram nunca viu falar sobre a Bíblia, assim, aquela passagem, já viu falar, mas não viu falar da passagem. Então você faz um breve resumo do capítulo, que você vai ler um resumo da história para aquela pessoa que está ali no domingo, né, que não sabe qual é a história. Você faz um resumo pequenininho ali, que os outros da igreja já sabem. Então fica aí a dica de oratória, né? Já fica aí a dica. Então vamos lá, né? A última, a gente está falando aqui dessa parte, depois a gente vai ter outra introdução, que é como fazer o sermão. Parece que, se eu não me engano, é 7 passos. Não esqueça, dessa daqui que nós terminou, eu coloquei alguns livros nas aulas para você baixar ou então comprar, né? Já vem em PDF, também vende. E eu vou colocar sobre essa aula, sobre o livro que eu estou usando, né? A Homilética Popular. Eu vou dizer qual é o livro também em alguma das aulas para você comprar o livro, né? Vamos olhar aqui, né? Visto que os pastores e pregadores e mestres, que tipo de sermão eles devem pregar, né? Que tipo de pregação, que tipo de sermão você deve pregar? Existe 3, né? Existe 3 aqui, ó. Aqui no meio tá a estrutura. Depois eu vou levantar aqui um pouquinho para você ver logo os 3 aqui. Olha. Pode ser que esteja um pouquinho apagado, mas eu vou ler para vocês aqui, né? Aqui está em cima a pregação temática, é uma das que você vai usar, a expositiva e a textual. Aqui só está falando a estrutura, como dos pregadores famosos, qualquer pessoa consegue usar isso de se facilitar a sua pregação, né? Como é bom quando a gente conhece uma coisa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertar. Depois que você conhece isso, nunca mais você vai se desleixar na palavra do Senhor. Antigamente os pessoal oravam 4, 5 horas, hoje eu vejo as pessoas, não precisa, claro que precisa. Aqueles homens mudaram histórias que o Senhor usou para eles mudar a história, sociedades, cidades, porque ele orava ali 4, 5 horas. O sermão eles passavam a semana jejuando, eles passavam a semana estudando ali 3, 4 horas, né? Pega aí a história de John Wesley, né? Vai lá, né? Charles Spurgeon, pega lá como é que esses homens preparavam o sermão. Vai puxar na internet, lá na internet tem, puxa lá na internet a história desses homens, você vai ver como era que a preparação desses homens para trazer uma mensagem. E você quer abrir a Bíblia e pregar em qualquer lugar? Não é assim. A mensagem, toda vez que você está lendo, Deus está te dando várias pregações, mas é quando você pega aquela ali, como é que você vai transmitir? Bora dizer que João, quando escreveu o Apocalipse, o Senhor estava mostrando tudo. Ele falou: agora escreve, João. Como é que João ia escrever? João começou a escrever e pensando: como é que eu vou passar essas imagens que eu estou vendo aqui? Foi tudo que ele viveu a vida, desde criança, jovem, que ele viu ali em Israel, ou então em outra cidade que ele passou. Ele falou: isso aqui parece tal. É tanto que o livro de Apocalipse fica assim muito estranho, né? Dada a figura, que ele via coisas assim, né? Umas explicações que ele escreveu no dia a dia, na linguagem dele, como ele sabia, como ele estava vendo. Então ele usou muita coisa de Israel, do que ele
está ali a personalidade de João, né? E por isso que fica meio confuso algumas coisas, que o que ele via lá no céu, ele representava ali em animal, coisas que não era aquilo, né? Animais, aquela, tudo simbólico, mas era o que ele estava querendo repassar uma história, né? Como uma parábola, né? Ele ali, se você não souber, você interpreta todo errado, né? Que é uma parábola, mas é meio complicado e um pouquinho, mas é uma parábola, né? A gente não pode tomar aquelas figuras tudo de leão, de besta subindo do mar, como se fosse literalmente, né? A gente tem que ter essa compreensão. Então vamos aqui, né? Ó, você está vendo aqui, eu sou filho do rei, você é. Tamo junto aqui, tamo junto. Olha essa aqui, essa é uma pregação temática. É uma pregação que você usa, como é que se diz? Você vê um texto, eu quero falar sobre mulher, eu quero falar sobre filho, eu quero falar sobre Deus, sobre Jesus. Eu quero falar sobre o que está acontecendo hoje na sociedade, eu quero falar sobre a guerra na Ucrânia. Eu quero falar de várias guerras, eu quero falar sobre essa doença que está acontecendo, né? Então você pega vários títulos, né? E daí você vai pegar um monte de versículo que tem na Bíblia. Tem que ter um mau cuidado para ver, para você não trazer heresia. Isso aqui é por isso que é uma pregação que muitas pessoas podem trazer coisas erradas, mas se você saber estruturar, pega nos versículos e sabendo o contexto, você faz uma pregação boa. Mas o que é mais ou menos o que é? Você pega o título e pega vários versículos para apoiar aquele tema, aquele título, né? O título da pregação. Então você primeiro pega o título e depois você pega os versículos para apoiar aquela história que você vai contar daquele título. Já vamos aqui para textual. É a que eu vou indicar para você usar. É essa daqui. Essa é a melhor pregação. E os pregadores. Você já viu falar? Por isso que eu estou falando que você tem que fazer esse curso. Muitas pessoas não. Você nunca viu ninguém falar isso. E eu estou colocando para você assistir isso, para você desenvolver na sua pregação. Você nunca viu falar isso, né? A pregação expositiva é essa daqui que muitos pregadores, grande homem de Deus, gostam de usar ela. Sabe por que é muito que não foge da Bíblia, ela fica dentro só da Bíblia, é como se tiraram da Bíblia para fora. A maioria das outras pregações a gente tem que saber que você pegar coisa de fora e colocar na Bíblia. E tem que tomar cuidado com isso, né? Isso aí fica parecendo aquilo histórico gramatical, né? Não, histórico crítico, né? Que é aquilo que traz para dentro da exegese, né? E tem o que? O histórico, gramática histórica, que é um conceito mais forte, né? O outro diz que a Bíblia não contém, tem alguns erros, e o gramático histórico não concorda que tenha erro a Bíblia. Então você tem que tomar cuidado com isso, com a temática aqui na hora de trazer ela. E essa daqui, a expositiva, é uma das melhores pregações. Por isso que eu estou indicando que você vai usar, porque você vai pegar a história de Lázaro. Você pega a história de Lázaro, você vai ensinar versículo por versículo, 1, 2, 3, 4, 5. A expositiva é como se fosse um estudo, mas as pessoas hoje em dia não gostam muito da temática, que é muito envolvente, mas a expositiva fica como um estudo e a pessoa sai aprendendo demais quando você faz uma pregação dessa, porque ela não deixa que você vá para outro lugar da Bíblia. Você tem que pegar um texto grande, uma história grande que nem a de Lázaro, e que você começar a desbulhar ali, destrinchar capítulo por capítulo, 1, 2, o 3, o 4, explicando. Então a expositiva ela fica só no texto e ela não deixa que você vá para outras partes da Bíblia, mas que você explique aquele texto para a igreja, a mensagem. Então Deus coloca no teu coração a mensagem, você vai aí sim, né, usar aí a cultura, você vai usar aí o que a política da época, o que o autor escreveu. É muito bom. Sua pregação fica muito boa quando você sabe sobre o que está acontecendo naquele momento, a cultura, quem era aquele povo, para quem ele enviou o escritor a carta, quem é o escritor, o que eles comiam, qual era a cultura dele, como ele se vestia ali, né? É muito importante você saber do texto na hora que está acontecendo, qual é a situação política, como se aquele momento é um momento que é econômico também, se está tendo riqueza ou
pobreza, né? Enganchou aqui a língua. Então é muito importante, sua pregação fica muito boa quando você faz isso. Isso na pregação expositiva é muito boa. E temos a outra técnica, que é a pregação textual. A textual, você usa trecho aí de 3 ou 4 versículos, né? Diferente da expositiva, que tem que usar um trecho grande. Essa aqui você pode pegar um trecho pequeno da Bíblia. O bom dela, né? O bom dela é que você pode usar outros versículos da Bíblia, você pode ir para outros livros, né? É uma das mais usadas também. Eu acho que essa é a melhor expositiva, a mais usada é a temática, né? Mas é perigosa, porque você pode botar algumas heresias, tem que tomar cuidado. E a textual é uma também das mais usadas. Por quê? Porque você usa aquele texto pequeno e você pode pegar outros textos da Bíblia para apoiar aquela ideia. A diferença de uma para outra, que essa daqui você escolhe o título, essa daqui você não pode escolher o título, qualquer título e colocar, você tem que tirar do texto e o título, né? E essa daqui também você tem que tirar do próprio texto o título, né? Da sua pregação. A diferença dessa daqui, porque essa daqui, o texto é grande e você não pode procurar outros versículos para apoiar o texto. E essa daqui, a diferença para a outra, você tira o título dela e você pode pegar outras passagens da Bíblia para apoiar a sua pregação. E ela não pode você colocar um título nela, você tem que tirar do próprio texto o título. Isso aí, ó, olha o que eu tô passando nessa aula para você, coisas grandes, meu amigo, é coisas boas mesmo, viu? Essa aula tremenda. Vamos ficar aqui, ó. Escuta isso aqui, o pregador cristão não tem a liberdade para inventar ou escolher sua mensagem. Ele não tem liberdade porque a mensagem é divina. A mensagem vai vir do céu. A única coisa que você vai fazer é usar parábolas, coisas do dia a dia, e não usar, sempre não usando muitas parábolas lá do tempo antigo. É como você pegar o texto, Jesus já te deu, o próprio Deus te deu a mensagem. Agora traduz para esse povo. Vai ter lugares que você vai ter que mudar a pregação. Para aquela pessoa você vai olhar a escolaridade daquelas pessoas, se aquelas pessoas, o nível daquelas pessoas, para ela entender a mensagem. A mensagem é divina, ela pode ser pregada em qualquer bairro, mas as pessoas, será que elas vão compreender? É isso que dá de você estruturar a sua pregação. Você vai pregar em algum lugar, as pessoas têm que entender. Então você vai usar a parábola do bairro, da cidade, ou como se você está pregando para jovem, para adulto, mais senhora na igreja. Você tem que ter essa preocupação de você usar as parábolas, o que está acontecendo na sociedade, política, na economia, para você saber colocar o texto bíblico, não lá na passagem lá atrás, o significado lá se viu para aquelas pessoas, né, explicando naquele momento, mas agora você vai trazer para a atualidade. Na atualidade não muda a passagem, mas muda o jeito de como você explicar, quais as técnicas que você vai usar, quais as parábolas que você vai usar a coisa do dia de hoje, não lá do passado. Tem gente que usa muitas parábolas lá do passado, às vezes as pessoas nem entendem o que é aquelas parábolas lá do passado. Você tem que pegar os textos bíblicos e trazer o que Jesus pegou. Quando ele estava fazendo as parábolas, ele estava ensinando a palavra de Deus, mas ele estava usando coisas que estavam acontecendo no momento de Israel. Então você deve pegar a palavra de Deus e agora você fala assim, agora eu vou explicar para esse povo aqui, ó, vou explicar usando parábola, coisa do dia a dia, coisas da atualidade, o que está acontecendo na cultura, na economia, na sociedade, na sua igreja, na sua própria vida. Tem muitas parábolas do dia a dia que você faz. Olha que dica eu estou dando para você aqui, é muito forte, né? Então a gente vai aqui a conclusão, encerrando, né? Nós falamos as convicções teológicas, né, as fundamentais, as premissas. Você tem que ter isso, pregador. Você tem que ter isso. Bem na base, né? Você tem que ter a base de entender isso para você trazer uma pregação. Não tem como pregar sem entender sobre salvação, sem entender algumas partes da teologia sistemática, sem entender quem é Deus, quem é Jesus, né? O que é salvação, o que é sobre inferno, o que é sobre anjo. E tem uma postura. Então você tem que saber um pouco sobre aqui
a respeito sobre a escritura, é muito importante, sobre a igreja, qual é o sentido da igreja, com o pastorado, né? A exposição bíblica definindo o caráter do pregador. A exposição bíblica define o caráter do pregador e a sua exposição, né? Então, quando você está pregando, está mostrando toda a sua personalidade, está também dentro daquela pregação que você está colocando dentro do seu caráter, dentro da pregação, né? Que Deus abençoe sua vida. Nós ficamos aqui nesse curso. Não perca, nós vamos destrinchar, como a palavra diz, lá aqueles, essas aqui, né? Que eu vou colocar aqui, voltando aqui, deixa eu ver aqui. Essa aqui, né? A gente ainda não vai por ela, mas é essas aqui que eu quero ensinar para vocês. A temática expositiva e a textual. Muitas pessoas têm que ver, eu senti no coração. Aí essas pessoas têm que saber, eu tenho que entregar isso, é uma necessidade de pregadores no Brasil saber sobre isso, né? Muita gente não fez curso, né? Não fez curso, você tem que ir numa faculdade, passar aí 4 anos para saber disso, né? E as pessoas não ensinam, e não, eu vou entregar isso para você usar essas 3 técnicas, né? Que Deus abençoe sua vida. Eu sou filho do rei, você, tamo junto.